Ela deixou de lado uma promissora carreira no hipismo para se dedicar à arte de produzir musicais, como Cabaré, Ralu Dolly, Cazuza, Tim Maia. O nosso bate-papo de hoje é com a moradora de Alphaville, Francine Storino. Francine, tudo bem? Tudo bem. Você nasceu em Alphaville? Não, eu nasci no interior de São Paulo, em Marília. Olha. Sou marilhense. Depois eu morei em Campinas, 8, 9 anos. E aí, com 9 anos eu vim pra cá e tô desde então. Tô com 30, chegando nos 30. Então já tem bastante tempo, mais de 20 anos. Sim, e você cresceu aqui então? Estudou por aqui também? Cresci, morava com os meus pais no Residencial 11, estudei aqui em 2 colégios diferentes, enfim. E fiz minha vida aqui, acabei tendo um pouco de vida muito tempo fora pelo hipismo, que me levava para o interior de São Paulo para treinar tudo, mas sempre aqui. E agora, depois de eu ter morado fora e voltado para cá, eu tô casada e morando aqui. Acabei de comprar um apartamento aqui em Alphaville, então assim, é muito raiz mesmo, Sou alphaviliense praticamente. Como você avalia Alphaville? Eu gosto de Alphaville, eu acho que assim, a gente tem problema em Alphaville e não falar disso hoje em dia seria uma mentira. A gente sabe que o trânsito está complicado, que tem mais demanda do que oferta, então tá complicado por causa disso, mas de qualquer jeito eu acho que é um lugar que me dá um custo-benefício de vida que eu não tenho em outro lugar. Eu trabalho longe, eu trabalho no centro de São Paulo, em vários pontos de São Paulo, na verdade, com a vida que eu tenho. E estar aqui acaba sendo um complicador, porque eu tenho que pegar muito trânsito. Mas quando eu tô aqui, eu tô entregue aqui, é isso que eu gosto, entendeu? Quando eu tô aqui, é minha casa, eu me sinto segura. Apesar de assim, já não ser mais como era 20 anos atrás, onde no Residencial 11 tinham 100 casas. Eu ainda me sinto muito segura e muito acolhida aqui, e o verde daqui, e a calma do final de semana daqui, quando eu não estou trabalhando, não estar em São Paulo, para mim é o maior prazer. Então eu gosto disso daqui, é isso que a Alphaville me traz conforto, assim. É um custo-benefício de vida que eu avaliei muito antes de comprar aqui e que me traz mais benefício do que qualquer coisa. Francine, vamos falar então um pouquinho sobre a sua vida como atleta, né? Você passou quantos anos da sua vida se dedicando ao hipismo? 17 anos. Foi 7 anos, comecei com 7. Já tinha contato com o cavalo desde antes, montava desde praticamente da barriga da minha mãe. A sua mãe já montava? Minha mãe fugia da escola para ir montar cavalo. Minha avó tinha que buscar ela no campo. Então foi ela que me trouxe isso. Ela foi chamada para ser jockey, minha avó não deixou. Então a minha filha vai ser. Na verdade foi natural, assim. Ela me mostrou e não me obrigou. Eu pedi. E aí foi quando minha mãe me levou com 7 anos. E aí foi amor, assim. Eu comecei treinando 2 vezes por semana, era pouca coisa, mas foi bem rápido, assim, com 9 anos eu já estava competindo em competiçãozinha de salto legais, isso em Campinas, comecei em Campinas, na verdade com 8 anos eu já estava fazendo competição de salto, com 9 foi quando eu vim pra cá, comecei a montar na hípica Minas de Alphaville, mas enfim, depois disso eu montei em várias hípicas diferentes. Foi quando eu comecei realmente a ter uma carreira, com uns 13 para 14 anos, comecei a montar com mais seriedade, treinava todo dia, junto com a escola, isso. Com 16 anos eu recebi meu primeiro patrocínio, que foi do Mackenzie, do Colégio Mackenzie. Eu era patrocinada por eles, montei 2 anos representando o Mackenzie, e aí já em competição de salto, competição pelo Brasil inteiro.
Montei nesse período também na Nova Zelândia, fiquei 4 meses na Nova Zelândia, 2 meses montando numa hípica que tinha lá, fazendo uma parte do hipismo que eu ainda não conhecia muito, que é o adestramento, o CCE, mas que me agregou muito. Então foi uma super experiência lá. Depois disso aí eu voltei, aí foi quando eu montei uma hípica, meus pais montaram uma hípica e eu comecei a trabalhar com isso, eu dei aula, eu montei cavalo para outras pessoas, ganhando dinheiro. Eu ia para a hípica, tipo, chegava às 9 horas da manhã, saía da hípica às 3 horas da tarde, porque eu montava meu cavalo e cavalo de outras pessoas. Então, assim, foram 17 anos totalmente apaixonada por isso. Depois que eu tive os 2 anos de patrocínio no Mackenzie, eu fui patrocinada pela Goodyear durante 5 anos. Que foi antes o meu rompimento com o esporte, com o hipismo, foi nesse momento, nesse 5º ano de patrocínio, que foi importantíssimo para mim, que aí foi o boom realmente da minha carreira profissional. Agora, o que aconteceu que você, de repente, você resolveu abdicar dessa promissora carreira aí no hipismo para se dedicar à arte do teatro, dos musicais? Enfim. Paralelo ao hipismo, eu comecei a me envolver com alguma coisa de produção. Produção de eventos, produção esportiva. Trabalhei com 21 anos, eu comecei junto com o hipismo, eu trabalhei numa produtora de música eletrônica, 2 opostos, né? Uma noite, outro dia. Mas eu conseguia conciliar, então eu trabalhei nessa produtora de música eletrônica, comecei a ter esse envolvimento com eventos sociais, eventos corporativos e comecei a realmente gostar de produção. Nesse momento eu comecei a criar uma certa dúvida é muito difícil, ser profissional de hipismo é muito difícil, viver disso. Você tem que dar aula, você trabalha de segunda a segunda, dentro de uma hípica. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter vida social e tirava um pouco a minha vida social, então eu comecei a entrar num conflito do que eu queria. Junto com isso veio a crise mundial. A Goodyear me chamou para uma reunião e falou: a gente precisa suspender o patrocínio por 1 ano. A gente para 1 ano e em 1 ano a gente volta. E eu falei: não, tá bom, deixa eu ver o que eu vou fazer. Então aí eu fiquei super em dúvida, comecei a conversar com alguns amigos, algumas pessoas, e falei: bom, é o meu momento, veio porque tinha que vir, e aí eu encarei, porque adoro uma mudança, sou louco por mudanças. Então eu falei, é meu momento. Aí foi quando eu vendi tudo, me desliguei totalmente do hipismo. Foi assim, e aí eu falei, né, precisa ser um rompimento de uma hora para outra. Eu tava no final isso foi no final do ano, então eu já tinha encerrado a temporada, voltaria o ano que vem. Foi então 2 meses, eu falei, vou parar. É agora. Foi tudo, vendi cavalo, vendi tudo. E não consegui mais assistir. Foi difícil? Foi muito difícil. Foram dias chorando, com vontade de montar num cavalo. Porque foi muito brusca, assim, realmente. Num dia eu treinava e eu entraria de férias e voltaria no ano que vem, e daí eu tava de férias para sempre. Então foi muito estranho. Mas foi bem-vindo, assim. Eu acho que pro meu como pessoa, eu me identifico muito mais hoje com o que eu sou. Com o que eu faço hoje, com o que eu realmente me tornei depois dessa mudança, do que com o que eu era antes, que foi muito importante para mim na minha vida. Mas foi bom, então. Então eu quero saber um pouco mais sobre essa mudança, sobre como você é hoje, o que você está fazendo, só que daqui a pouquinho, no segundo bloco do TJ Entrevista. Até já!